Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História, que é a professora Roberta. Nós hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, para a história do Brasil e também do próprio continente europeu, que é a chegada da família real no Brasil em 1808. Bem, gente, esse episódio é extremamente importante para entendermos o processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Na verdade, a vinda da família real para o Brasil vai ser um evento inédito, para a história, porque pela primeira vez um monarca ele atravessa o Oceano Atlântico para vir morar em uma colônia. No caso, o Brasil era uma colônia de Portugal e até então, príncipe regente Dom João, ele sai com toda a corte portuguesa para vir para o Brasil, fugindo exatamente das invasões do Napoleão Bonaparte, o imperador da França. Esse episódio ele começa a se desenhar na corte portuguesa logo após o bloqueio continental de 1806. Todo mundo sabe o que foi o bloqueio continental, quem assistiu o nosso vídeo da aula passada. O bloqueio continental foi decretado por Napoleão, quando ele decretou que qualquer nação da Europa que fizesse comércio, comprasse mercadorias da Inglaterra, tivesse o seu território invadido. E Portugal, ele era um antigo aliado dos ingleses. Na verdade, o príncipe regente Dom João, ele era extremamente dependente dessa aliança, vamos dizer assim, que os portugueses tinham com os ingleses, que era uma aliança antiga. E ele estava entre a cruz e a espada, vamos dizer assim. Se ele aderisse ao bloqueio continental de Napoleão, ele iria deixar Portugal em grande dificuldade financeira, porque Portugal, nessa época, estava passando por dificuldades econômicas, porque Portugal era muito dependente da sua principal colônia, que era o Brasil, e também, como já falado, muito dependente também dos ingleses. Então, o que é que vai acontecer? Napoleão Bonaparte ele queria enfraquecer a economia inglesa e Portugal estava nessa encruzilhada, sem saber exatamente como agir. Então, Dom João ele vai fazer um acordo secreto com os ingleses para fugir para o Brasil, ou seja, sair com toda a corte de Portugal para vir para o Brasil. Se fala muito, os historiadores, que há muito tempo os monarcas portugueses eles já pensavam em transferir a corte de Portugal para o território brasileiro, mas isso nunca tinha chegado a acontecer de fato. E isso vai ser concretizado exatamente nesse momento. Então, a saída da corte portuguesa para o Brasil vai acontecer em 29 de novembro de 1807. Vai ser uma viagem feita às pressas, porque as tropas de Napoleão estavam chegando a Lisboa, ao território de Portugal, e a corte portuguesa ela vai pedir apoio da Inglaterra, porque a Inglaterra era a maior potência econômica da época e a família real portuguesa, em decadência, necessitava-se de uma escolta marítima bem preparada para trazer essa corte até o Brasil, ou seja, para que houvesse um mínimo de segurança para que a corte chegasse ao Brasil. Então, estima-se que veio nesta viagem cerca de 10 a 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil. Entre essas pessoas, a própria família real e toda a nobreza portuguesa, funcionários públicos, todas aquelas pessoas que estavam muito próximas da nobreza. Então, tudo que pertenciam a essas pessoas, joias, pratarias, móveis, objetos de valor, artes, objetos de arte, livros, ou seja, tudo que pertencia à nobreza portuguesa e à corte portuguesa teve que ser tudo transferido às pressas, colocado nessas embarcações para chegar até o Brasil. Então, quem era essa família real portuguesa que estava no poder em 1808? Na verdade, a rainha de Portugal, na época, quem era a maior autoridade de Portugal era a rainha Dona Maria I. Ela era rainha de Portugal, mas ela estava sem condições de governar.
porque ela tinha sido declarada pelos médicos incapacitada, né, porque ela tinha sido declarada louca, ela não tinha condições de governar, e quem estava à frente do governo português era o príncipe regente Dom João. Dom João, ele era casado, né, sua esposa, Dona Carlota Joaquina, ela era espanhola, eles tinham casado, né, desde a adolescência, e ela se mudou para Portugal, ainda jovem, né, para a realização desse casamento. Eles ainda eram primos, né? Naquela época os casamentos eram extremamente de cunho político, né? E essa família real veio para o Brasil, né? Dona Maria I, o príncipe Dom João, Dona Carlota Joaquina com os filhos. Dentre esses filhos, né, veio o futuro Dom Pedro I, né? Que era o filho mais velho, o herdeiro do trono, né, que até então ainda era o príncipe Pedro I, seu irmão Dom Miguel e mais as filhas do casal, né, de Dom João e Dona Carlota Joaquina. Então toda essa corte portuguesa, ela sai às pressas de Portugal para rumo ao Brasil, né, enfrentar o Oceano Atlântico, e uma viagem extremamente difícil. Bem, gente, essa viagem da corte portuguesa para o Brasil, ela vai durar em torno de 55 dias, né, atravessando o Oceano Atlântico, em meio a muitas dificuldades, né, porque naquela época para viajar pelo oceano não era fácil, então existia todo um cuidado, né, para que essa corte portuguesa chegasse sã e salva no Brasil. Então eles tiveram que enfrentar tempestades, epidemias, né, má alimentação. Então, os primeiros dias, né, o alimento e a água ainda estavam em boas condições, mas a partir da segunda ou terceira semana de viagem, os alimentos mais frescos e a água já estavam ficando em péssimas condições, né, para essas pessoas. Uma viagem que durou 55 dias, né, quase 2 meses de viagem. Então, eles tinham que embarcar não só alimentos já prontos, mas também animais vivos, né, para eles terem carne durante a viagem. Isso significa dizer que esses animais, né, galinhas, porcos, eles sujavam muito essas embarcações, então a falta de higiene era muito grande, era muito desconfortável viajar, né, pelos oceanos naquele período. Eles tiveram que enfrentar epidemias de baratas, de ratos, né, de piolhos. A embarcação que a princesa Carlota Joaquina vinha, né, com suas filhas e a maioria das mulheres da corte portuguesa enfrentaram uma epidemia de piolhos, né. Essa é uma história bem engraçada desse evento, né, da família real vindo para o Brasil. Essas mulheres tiveram que raspar, né, seus cabelos, cortar e raspar os cabelos, né, a cabeça, e untar o crânio, né, com banha de porco, e para tentar, né, acabar com essa praga de piolhos. E quando elas chegam no Brasil, né, cobertas com os turbantes, as mulheres, né, que viviam no Brasil, na corte no Brasil, achavam que era a última moda na Europa, né. Na verdade, não sabia elas o que essas mulheres tinham enfrentado até chegar no Brasil. Então, gente, a corte portuguesa, ela chega no Brasil em janeiro de 1808. Primeiramente, eles chegam a Salvador, na Bahia, exatamente porque Salvador, né, tinha sido a primeira capital do Brasil, e Dom João queria fazer um afago, né, aos seus súditos baianos. Então, Dom João, ele passa cerca de 5 semanas na Bahia, né, para poder ir para o Rio de Janeiro. E é exatamente em Salvador, na Bahia, onde Dom João ele faz um importante acontecimento, né, do início de toda essa história, que é exatamente a abertura dos portos às nações amigas. Então, essa abertura dos portos às nações amigas significava dizer o início, né, do fim do Pacto Colonial. O que era o Pacto Colonial? Se o Brasil era uma colônia de Portugal, na verdade o Brasil ele não podia fazer comércio com nenhuma nação que não fosse o Portugal, né? Se o Brasil era uma colônia e Portugal era a metrópole, o Brasil só podia comercializar com os portugueses. E a partir desse documento, né, a abertura dos portos, o Brasil a partir daí poderia fazer comércio com qualquer nação que fosse aliada de Portugal. Então, na verdade, a vinda da família real para o Brasil
vai dar início, né, a um processo de independência do Brasil que vai acontecer logo mais à frente. Então, em janeiro, Dom João chega, né, a Salvador, e no mês de março de 1808, a família real chega à cidade do Rio de Janeiro, né, que até então era a capital da colônia, né, a capital do Brasil. E a família real vai ser recebida, né, com grande festa, com missas, recepções, banquetes. Claro, né, os brasileiros e portugueses que estavam aqui no território brasileiro queriam receber essa corte com todas as honras que a eles eram devido, né? Então, o que é que vai acontecer? O Rio de Janeiro era uma cidade extremamente precária. Não havia saneamento básico, não havia ruas calçadas, as moradias, né, mesmo as moradias mais confortáveis do Rio de Janeiro até então não se comparavam, né, ao luxo, né, que os portugueses tinham em Lisboa, em Portugal. Mas o que é que vai acontecer? Vai ter que acontecer uma organização para receber, né, todas essas pessoas que estavam chegando de Portugal. Vamos dizer assim, sem muito aviso prévio, né, de muito tempo. Então, as melhores residências do Rio de Janeiro vão ter que ser desocupadas, né, para receber o príncipe regente, a família real e os principais nobres, né, que vinham nessa viagem. E as casas mais maiores e mais confortáveis do Rio de Janeiro vão ter que ser desocupadas. Então, nessas casas que vão ser separadas para receber os portugueses, eles irão colocar as iniciais PR, que significava dizer príncipe regente, ou seja, essas casas estavam reservadas para receber a família real portuguesa. Na verdade, esse PR vai dar um burburinho popular no Rio de Janeiro na época, porque a população vai começar a disseminar, né, entre as fofocas da época que o PR significava se ponha-se na rua, né, ou então prédio roubado. Então vai ser muitas conversas em relação à chegada da família real no Brasil. Mas deixando as fofocas, né, da população em si, muita coisa vai mudar no Rio de Janeiro, né, após a chegada da família real portuguesa. Porque Dom João ele vai trazer muitas mudanças, né, para o Brasil e principalmente para a cidade do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele vai se tornar a sede do governo português. Então, em 1810, ele vai assinar o Tratado de Comércio e Navegação, né, o que vai ser esse Tratado de Comércio e Navegação? Na verdade, vai se referir a os países, né, que vão poder vender suas mercadorias, seus produtos no Brasil com relação ao pagamento de impostos. Então, esse comércio de tratado de navegação ele vai beneficiar principalmente a Inglaterra, os ingleses, né, porque foram os ingleses que apoiaram Portugal nessa vinda para o Brasil. E como já falado no vídeo, né, Portugal era totalmente dependente dos ingleses. Então, o que é que vai acontecer? A Inglaterra ela vai sair ganhando muito com esse tratado de comércio e navegação, porque a Inglaterra ela vai pagar uma taxa de 15%, né, para poder trazer os seus produtos para serem revendidos aqui no Brasil. Lembrando, né, que nesse período a Inglaterra estava em plena revolução industrial, então a Inglaterra ela necessitava, né, de um grande mercado consumidor para suas mercadorias, e os ingleses eles vão levar vantagem até mesmo para os produtos que vai vir do próprio Portugal, né, que era a metrópole. Então os produtos que vinham de Portugal iriam pagar um imposto de 16% e os demais europeus que trouxessem mercadorias para serem vendidas no Brasil iriam pagar 24%. Ou seja, se os ingleses iriam pagar 15%, claro que a Inglaterra estava em grande vantagem. Um outro tratado também, né, que vai ser o Tratado de Amizade e Aliança, né, Dom João, ele vai se comprometer também com a Inglaterra a abolir o tráfico de escravos aos poucos, né, porque a Inglaterra tinha um grande interesse em acabar com o tráfico de escravos da África para o Brasil, né, porque a Inglaterra não achava jeito em continuar com esse tráfico, né, porque escravo não ganhava salário, escravo não comprava nada, então a Inglaterra não tinha nenhum interesse de continuar com esse tráfico de escravos para o Brasil. Claro que a gente sabe que a abolição, né, da escravatura no Brasil só vai ocorrer no final do século XIX. E essas primeiras leis, né, elas só vão começar a ser assinadas lá em meados do século XIX, 1845, 1850. Mas Portugal, né, ele estava fazendo esses acordos, né, esses tratados para
continuar com sua antiga aliança com a Inglaterra, né? Sua antiga dependente econômica, vamos dizer assim. Então a Inglaterra também, ela fez acordos, né, com o governo de Portugal aqui no Brasil para que houvesse mais liberdade religiosa, para não se instalar tribunais da Inquisição, né, porque os ingleses eram protestantes, os portugueses católicos, né, e havia toda esses acordos, né, entre o governo português e o governo inglês para que a Inglaterra continuasse com seus privilégios no território português. Bem, gente, então, além, né, dessas vantagens, né, que vai ser dada aos ingleses aqui no Brasil, muitas mudanças irão acontecer no Rio de Janeiro a partir daí, no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. Então, o Brasil ele vai se tornar a sede, né, do governo de Portugal. Esse período entre 1808 até 1815, muitas instituições políticas, administrativas e jurídicas de Portugal, né, vão ser todas transferidas para o Rio de Janeiro. Né, o Rio de Janeiro ele irá se tornar, né, até então, a nova sede da coroa portuguesa. E muitas instituições vão ser criadas no Rio de Janeiro nesse período, né, como, por exemplo, a criação do Banco do Brasil, né, o primeiro Banco do Brasil vai ser criado, né, por Dom João, né, o Banco do Brasil hoje que nós conhecemos, vai ser criado nessa época. Vai ser criada a imprensa régia, né? Ou seja, o primeiro jornal oficial do país vai ser criado, né? Que vai ser a Gazeta do Rio de Janeiro, porque até então, né, os jornais que circulavam no Brasil não eram, né, autorizados. Dom João ele também vai criar várias instituições de nível superior no país, escolas de medicina e direito em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Porque até então a elite brasileira, quando queria ter um curso superior, né, ia para a Europa. Então, essas instituições de nível superior vão começar a ser criadas no Brasil. Dom João, né, o príncipe Dom João, também vai criar o Real Horto, né, que é o Jardim Botânico hoje do Rio de Janeiro, né, porque a criação do Jardim Botânico vai ser para promover estudos, né, sobre a flora do país. Ele vai criar também a Biblioteca Real, que é hoje a atual Biblioteca Nacional, né, que tem um dos maiores acervos da América Latina, né, a atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, foi criada na época de Dom João. Ele também vai fundar a Escola Real de Ciências e Belas Artes, né, vai contratar uma equipe de artistas franceses para coordenar esses trabalhos, né. Um desses artistas de maior destaque vai ser exatamente o Jean-Baptiste Debré, né, que vai ser um pintor francês que vai vir para o Brasil nessa época. E muito do que nós conhecemos hoje do Brasil, né, da época da corte aqui, né, o início do século XIX, vai ser através das telas pintadas por esse artista francês, né. Então, ele vai pintar muito, né, sobre o Brasil dessa época. Ele vai pintar telas representando a família real, o cotidiano dos brasileiros, o trabalho dos escravos, os hábitos da elite. Ele vai representar em suas obras também grupos étnicos, africanos, indígenas, festas, costumes populares, muito da arquitetura, né, construtiva e muitos outros temas, né? Então, na verdade, esse artista, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês observarem. Tudo isso aí que foi pintado nessa época também são fontes, né, que nos mostram um pouco desse Brasil do início do século XIX, o período que a corte estava aqui no Brasil. Na verdade, nós percebemos nessas obras, né, nessas pinturas, que o Brasil, né, principalmente o Rio de Janeiro, era uma cidade bem africana, né? A maioria da população nessa época era de africanos, né? Sejam eles livres ou escravos e descendentes. Então, nessa época também, Dom João ele vai liberar as manufaturas no Brasil, né? Que até então eram proibidos, enquanto o Brasil era só uma simples colônia. Então, em 1808, ele vai permitir a instalação de manufaturas no Brasil, que havia sido proibidas, né? Em 1785, pela sua mãe, Dona Maria I. E o Brasil vai começar, né, a fabricar produtos como tecidos, velas, sabão e ferramentas, mas ainda era algo muito pouco, né, porque a grande maioria dos produtos que chegavam no Brasil eram das fábricas inglesas. Então, no Rio de Janeiro vai ter um aumento, né, da população. O Brasil
agora então é elevada à condição, né, o Rio de Janeiro agora é elevado à condição de reino, de capital, né, do reino português. Então vão surgir muitas oportunidades de trabalho, vai atrair muitas pessoas para o Rio de Janeiro nessa época. Muitos africanos também vão ser trazidos, né, vão ser trazidos para o Rio de Janeiro, porque vai haver uma maior demanda de escravos, né, para fazer trabalhos domésticos, limpar ruas. Também a chegada da corte portuguesa no Brasil vai promover, né, a migração e um grande crescimento da cidade do Rio de Janeiro nesse período. Também vai haver uma grande mudança nos hábitos, né, nos hábitos sociais e cotidianos dos moradores do Rio de Janeiro. A moda europeia, né, vai tomar conta da sociedade, né, principalmente do Rio de Janeiro nessa época. A cidade do Rio de Janeiro era até então a cidade mais importante do Brasil, né? São Paulo nessa época era uma vila, né, muito, muito pequena. Então, antes da chegada da corte portuguesa no Brasil, as mulheres, principalmente, elas se baseavam muito nos costumes da moda inglesa, né? E a partir da chegada da corte portuguesa, eles vão começar a utilizar muito a moda francesa, né? O modo de se vestir, de se portar, principalmente seguindo o cotidiano da elite portuguesa, né, que vai trazer essa moda francesa para o Brasil. Então, principalmente as mulheres, né, elas vão sofrer muito, né, com essa moda europeia, né, que vem para o Brasil, porque as roupas eram pesadas, quentes, né, porque lá na Europa era um clima extremamente frio e aqui no calor do Rio de Janeiro, né? Então, as mulheres vão usar essas roupas nas ruas e dentro de casa elas irão ter que usar roupas mais leves para se adequar ao clima tropical do Brasil. E até mesmo as residências, né, que vão começar a ser construídas no Rio de Janeiro vão ter mais o estilo europeu, né, o uso de vidraças, né, um aspecto mais europeu às residências. Então, a partir de 1815, né, até 1822, o Brasil ele vai ser elevado à categoria de Reino Unido de Portugal. Então, por que isso vai acontecer, né? O Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Na verdade, o Brasil, né, ele deixa de ser uma colônia para se tornar a sede, né, do governo português. As capitanias, né, que hoje são os estados do Brasil, deixaram de ser chamados de capitanias e passaram a ser chamadas de províncias. Então, muita coisa vai mudar no Brasil nessa época. O território que hoje é Uruguai vai ser anexado ao território do Brasil com o nome de Província Cisplatina. Esse território vai ser perdido, né, na época do governo Dom Pedro I no Brasil. Os uruguaios vão se tornar independentes. Mas no período que Dom João, né, está aqui no Brasil, o território que é hoje o Uruguai vai ser anexado com uma província da Cisplatina. Então, em 1815, o príncipe regente, né, Dom João, ele eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, né, a Portugal. Por quê? Porque Dom João vai ter que fazer essa mudança, né? Isso não vai agradar nada aos portugueses, né, que ficaram lá em Portugal, porque Portugal vai ficar numa posição de inferioridade em relação ao Brasil. Após o término, né, das guerras napoleônicas, em 1815, Napoleão já não estava mais no controle do continente europeu. Então, Dom João ele vai ser pressionado a voltar para Portugal. Sendo que Dom João ele não vai querer voltar para Portugal, né, porque ele gostava muito do Brasil. Então, ele vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, essas medidas vão desagradar, né, profundamente as pessoas que viviam em Portugal, porque eles acreditavam que com a elevação do Brasil a Reino Unido, Portugal corria o risco de ser reduzida a uma simples colônia. E, por outro lado, essas medidas de Dom João favorecia aqui as elites brasileiras, né, que não desejavam perder os benefícios adquiridos desde a chegada da corte aqui em 1808. Então, entre 1814 e 1815, né, está havendo o Congresso de Viena. Né? O Congresso de Viena foi exatamente quando as nações europeias, né, após o fim do governo de Napoleão, estavam reunidos na Europa, lá em Viena, né, capital da Áustria, para resolver o que iria se fazer com o mapa europeu após as invasões napoleônicas. E, na verdade, os monarcas europeus eles estavam querendo retomar os territórios, né, que tinham sido tomados pelo Napoleão Bonaparte e restabelecer as monarquias absolutistas, né, que Napoleão e a própria Revolução Francesa tinham combatido. Então,
Segundo os princípios do Congresso de Viena, a dinastia dos Bragança, né, ou seja, o governo português, não poderia governar Portugal do Brasil, ou seja, de uma colônia, de uma simples colônia. Então, também isso levou a Dom João, né, ele igualar o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal. E essa elevação do Brasil à posição de Reino Unido, ele vai criar uma monarquia, né, aos moldos europeus aqui no Brasil. Dom João, ele também vai enfrentar uma rebelião, né, aqui no Brasil, que vai ser a Revolução Pernambucana de 1817. Na verdade, a região nordeste do Brasil nessa época, né, não era muito satisfeita com o governo português, né, porque dizia que o Nordeste estava extremamente esquecido, como se o governo só tivesse olhos para o sul e sudeste do país. E essa Revolução Pernambucana de 1817, ela vai querer promover uma república, vai querer separar Pernambuco do Brasil. Essa Revolução Pernambucana de 1817, ela vai durar pouco tempo, né, apenas 2 meses, porque o governo ele vai enviar tropas e vai sufocar essa revolta e prender os seus líderes, entre eles o mais conhecido, o Frei Caneca, né? Então, uma dessas revoltas que Dom João vai enfrentar vai ser exatamente a Revolução Pernambucana de 1817. Em 1817 também vai acontecer, né, o casamento do príncipe herdeiro, né, de Portugal, seu filho Dom Pedro, com a arquiduquesa da Áustria, né, Dona Leopoldina. Dona Leopoldina, que vai ser uma das mulheres mais influentes, né, no processo de independência do Brasil. Quando nós fomos estudar sobre o processo de independência, de fato, né, nós vamos ver a grande participação de Dona Leopoldina, né, a primeira esposa de Dom Pedro I, em todo esse processo. Ela era uma mulher extremamente preparada, né, para governar. Na verdade, Dona Leopoldina, né, ela era filha, né, de Francisco I, o imperador da Áustria, que era um dos imperadores, um dos monarcas mais poderosos na Europa naquela época. Esse acordo, né, de casamento com Dom Pedro I, na verdade, era um casamento, né, político, porque era um acordo para fortalecer, né, as monarquias de Portugal e da Áustria. Inclusive, né, a irmã mais velha da Dona Leopoldina, a Maria Luísa, ela se casou com o próprio Napoleão Bonaparte, né, o pai dela, na verdade, queria impedir que Napoleão Bonaparte acabasse com o território austríaco, né. Então, na verdade, o casamento naquele tempo, nessas épocas, era exatamente acordos políticos. Então, em 1817, Dona Leopoldina, ela se casa por procuração na Áustria e depois viaja para o Brasil para morar, então, com o príncipe herdeiro do trono português, né, que vai ser o Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I para o Brasil. Em 1818, morre, né, Dona Maria I, que era, né, a rainha até então de Portugal, do Brasil. E após a morte da Dona Maria I, Dom João, ele é coroado rei de Portugal, finalmente, né, ele deixa de ser príncipe regente e é coroado rei de Portugal como Dom João VI. E a corte portuguesa, né, a família portuguesa fica no Brasil até 1821. Em 1820 vai haver a Revolução do Porto. O que é a Revolução do Porto? A Revolução do Porto vai ser uma grande mudança dentro de Portugal e da política portuguesa. Por quê? Porque as cortes portuguesas elas vão exigir imediatamente a volta do rei de Portugal, né, Dom João VI, para que ele volte para Portugal. Então, os deputados portugueses, eles, com auxílio das cortes de Lisboa, né, que governavam até então o território português, né, porque o rei estava no Brasil, eles pretendiam que Portugal restabelecesse o monopólio do comércio brasileiro, ou seja, eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma simples colônia de Portugal e que a família real voltasse para Portugal. E já os deputados aqui no Brasil reivindicavam maior participação nas decisões políticas do Brasil, né? E a implantação de uma monarquia dual, né? Com sede tanto em Lisboa quanto no Rio de Janeiro, sendo que a pressão lá em Portugal, né, para que o rei voltasse para o território português, vai acabar dando certo, né? Napoleão Bonaparte não estava mais, né, no controle da Europa.
as guerras napoleônicas tinham chegado ao fim e os deputados portugueses estavam pressionando Dom João para que ele voltasse, principalmente para assinar a nova Constituição que eles tinham promulgado em Portugal, né? Então, eles ameaçaram Dom João, que se ele não voltasse para Portugal, ele seria deposto, né, do trono. Então, sob pressão das cortes portuguesas, Dom João ele volta em abril de 1821 e deixa o seu filho aqui, Dom Pedro, até então príncipe herdeiro, como príncipe regente do território brasileiro. Então, a partir daí, né, todos esses acontecimentos desde 1808 vão ser extremamente favoráveis nesse processo de independência do Brasil. Dom João volta para Portugal, né, com toda a família e deixa aqui seu filho, Dom Pedro, né, como regente do Brasil, e a partir daí vai se dar início desse processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Então, a nossa aula de hoje se encerra por aqui e até o nosso próximo vídeo.